Olá pessoal, eu sou Tainara Fernandes, psicopedagoga aqui de Bom Jesus da Lapa. E hoje estou passando aqui, porque essa semana é uma semana especial. O dia 12 de novembro é o dia comemorado, celebrado o dia do psicopedagogo. Então essa semana é uma semana assim que eu fico muito feliz por ser psicopedagoga, Estar atuando aqui em minha cidade. Quem me conhece aqui no canal, nós temos vários vídeos também, a divulgação desse trabalho, e cada vez mais aparecem mais pessoas no canal buscando conhecimento, psicopedagogo buscando informação, professores buscando como trabalhar com aqueles meninos, pais fazendo perguntas, de como melhorar com um filho que tem algum transtorno. Então, assim, é muito rico o papel do psicopedagogo. E essa data, de 12 de novembro, que é o dia mesmo do psicopedagogo, é dedicada a reconhecer a importância desses profissionais, a importância do psicopedagogo que atua no apoio e desenvolvimento da aprendizagem de crianças, jovens e adultos. Como eu já vinha falando para vocês antes, o psicopedagogo ele trabalha com todas as idades. E por mais que o tempo vai passando e o psicopedagogo ele não tem reconhecimento, mas cada vez mais as pessoas estão reconhecendo que precisa do psicopedagogo. Uma escola que tem um psicopedagogo, ela é muito diferente de uma escola que não tem. Por que tem área diferente? Porque o psicopedagogo ele tem um olhar diferenciado. Ele consegue trabalhar com várias situações, com aquele aluno que tem transtorno, que tem dificuldade, com aquele aluno que não tem nada, mas que precisa de um olhar diferenciado. Então, uma pessoa que tem uma formação como psicopedagogo, se ele é professor atuante, ele consegue identificar se aquele menino tem uma dislexia, se aquele menino tem um TDAH, se aquele menino tem um autismo. Lógico que ele não vai estar avaliando como psicopedagogo, mas ele vai estar com um olhar diferenciado. Como eu já tenho falado com vocês antes, esse ano eu estou trabalhando, como professora também, além de continuar o meu trabalho como psicopedagoga de forma institucional, que eu faço os atendimentos psicopedagógico no AEE, que é numa escola estadual do município, psicopedagoga. Porque um professor que não tem a formação nessa área, ele iria perceber que aquele menino tem dificuldade lá no terceiro ano. E eu, com esse olhar psicopedagógico, eu já consigo perceber no primeiro ano, menino que troca letra, que não consegue se concentrar, que tem um possível TDAH. Então, às vezes, eu chamo os pais, comunico, aquela criança não está conseguindo aprender, e aí encaminho para que os pais possam buscar ajuda. Muitas vezes os pais buscam ajuda, outras vezes não, dependendo dos pais. Tem pais também que não ligam em relação à aprendizagem daquele aluno. Então, existem inúmeras realidades. Tem realidades que são muito tristes, que os pais, eles não fazem o acompanhamento direito da criança, principalmente crianças do ensino público, Então, assim, é muito difícil para o professor, não é fácil. Existe pais que quando a gente alerta, pede ajuda, ele acompanha, ele segue, mas cada vez que passa são poucos pais. Mas enfim, o que eu quero dizer sobre esse dia do psicopedagogo? É uma data muito importante, porque o psicopedagogo ele precisa ser reconhecido como um profissional que atua em todas as áreas, E que como um profissional essencial, não tem como uma escola, seja particular, seja do município, seja estadual, estar trabalhando sem esse profissional na escola, porque cada vez que passa é preciso ter o psicopedagogo atuando aí, seja na salinha do AE da sua escola, Seja o psicopedagogo nos atendimentos clínicos, Que precisa ali, o pai está levando para aqueles atendimentos clínicos. As realidades dos nossos municípios, principalmente municípios do interior, é difícil porque é difícil encontrar esses profissionais, E quando tem, não são valorizados e às vezes se sobrecarrega e não consegue ficar muito nos atendimentos psicopedagógicos nessas cidades dos interiores. Como exemplo mesmo, que eu comecei a trabalhar em Igaporã, não consegui permanecer lá porque de Bom Jesus da Lapa para Igaporã gastava muito tempo para chegar. E aí eu
parei os atendimentos em Igaporã, comecei a atender em Riacho de Santana, né? Fiz parceria com 2 psicólogas excelentes em Riacho de Santana, na clínica Equilíbrio, e eu conseguia fazer atendimento toda sexta. Fiquei 1 ano atendendo em Riacho de Santana e aqui em Bom Jesus da Lapa durante a semana. E aí, quando foi final do ano passado, eu desisti de atender em Riacho de Santana e fiquei nos atendimentos só aqui em Bom Jesus da Lapa. Aí o que acontece? Você não consegue parcerias com pessoas, né? Com profissionais como fonoaudiólogo ou psicólogo, as pessoas são muito desunidas, acham que aquele outro profissional vai tomar o lugar dele, vai tomar os pacientes dele. Então aqui em Bom Jesus da Lapa eu não consegui parceria, né? Continuei trabalhando como eu comecei. Fiquei nos atendimentos institucional. Então surgiu a oportunidade esse ano de trabalhar como professora. Eu estou aí como professora, como psicopedagoga também, numa escola estadual, no AEE, e fazendo essas parcerias, né, mentoria, atualizando. Então fiquei um pouquinho sem tempo de estar gravando vídeo aqui para vocês, porque o psicopedagogo, ele tem que estar sempre estudando, se atualizando, buscando novas formas de estar engajado no mercado de trabalho. Infelizmente, como eu vinha falando antes, o psicopedagogo ele não consegue manter só como psicopedagogo, ele precisa trabalhar em outras áreas, ou ser professor, ou ter um comércio, para poder ele conseguir se manter, porque o dinheiro como psicopedagogo é muito pouco, né? Principalmente nos atendimentos em interior, as pessoas não valorizam o trabalho, então você acaba cobrando mais barato e acaba que às vezes você tem paciente, às vezes você não tem. Então essas são as realidades do psicopedagogo. Mas quem tem um dom mesmo de ser psicopedagogo nunca que vai desistir, né? Porque a gente tem um olhar muito assim certeiro, você consegue perceber quando o menino tem um transtorno, quando tem uma dificuldade, né? O que aquela criança está precisando, como poder ajudar naquela escola, como ajudar aquele pai, aquela mãe. E essas coisas são essenciais para o dia a dia, né, na escola e na sociedade. Então, pessoal, hoje é um dia da gente comemorar, então falar dos avanços. Os avanços como psicopedagogo, o que aconteceu? Nós temos a Associação Brasileira dos Psicopedagogos, que é a ABPP, e nós temos o Sindicato dos Psicopedagogos. O psicopedagogo, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode ser simplesmente o psicopedagogo que atua no município dele, na comunidade dele, que atua na sua cidade, sem participar nem da associação nem do sindicato, mas ele pode também ou participar da associação ou participar do sindicato. Pelo que eu já percebi, né, que eu já me engajei nos dois um pouquinho, já participei de foi um encontro em Salvador do sindicato, né? E pude perceber como é que o pessoal trabalha. Eles são um pessoal de muita luta, né? Garra, o pessoal do sindicato. Corre atrás mesmo, agora tá correndo atrás aí da regulamentação. Tem muitas pessoas do Piauí, né? Os representantes são mais assim do Piauí e tal, mas são pessoas de todo o Brasil que faz parte do sindicato. Tem uma taxa que você precisa pagar por ano. Acho que todo mês tem que pagar ali aquela taxa e por ano tem aquele valor. E aí você consegue participar do Sindicato dos Psicopedagogos do Brasil. E nós temos também a associação. A associação, pelo que eu já percebi, eu entrei na associação, recebi um número de uma pessoa que participava da associação. A associação ela é importante para quem gosta de formação, né? Naquele período que eu entrei, existia ali o livro que precisava ser estudado, tinha os encontros de formação. Então, para quem gosta mais dessa área de formação, a associação é ótima também, mas você precisa também estar pagando uma taxa todo mês ou pagar o valor total no final do ano. E o sindicato, ele busca, né, uma luta ali contínua, ele sempre está atualizando, lutando e tal. Os dois são muito interessantes, mas às vezes o psicopedagogo ele não tem condição, aquele dinheiro de estar pagando essas taxas. Então, às vezes ele é o psicopedagogo mesmo, sem estar participando da associação nem do sindicato. Você não é obrigado a participar, você participa se você quiser, certo? Então teve esses avanços, né? O psicopedagogo está lutando aí por essa regulamentação, como eu falei sempre com vocês desde o início. O psicopedagogo ele é o terapeuta da aprendizagem, considerado terapeuta da aprendizagem, e ele trabalha com saúde e educação, porque a gente entra também nos campos
Podemos atuar como psicopedagogo hospitalar, podemos atuar como psicopedagogo empresarial, podemos atuar como psicopedagogo institucional, que é nas escolas, no AEE, né, nas salas multifuncionais. Podemos atuar como psicopedagogo clínico, que são os atendimentos particulares de forma clínica, como eu fiz ano passado em Riacho de Santana, que eu falei para vocês. Os atendimentos a domicílio, você pode estar indo na casa daquele paciente, ou você pode atender em sua casa, num local, fazer um escritório, uma sala de atendimento. Então, assim, o psicopedagogo, ele só não trabalha se ele não quiser. Existe muitos psicopedagogos que guardam o seu certificado, que às vezes tem medo de estar trabalhando com as deficiências, com os PCDs, porque realmente não é fácil. E aí não atua na prática, é psicopedagogo só na teoria. E existe aqueles que enfrentam, que buscam, que correm atrás, né? Eu tenho psicopedagogos aqui que eu sei que estão correndo atrás, estão buscando mentorias, estão querendo se aperfeiçoar mais para poder trabalhar no seu município. Então, existem esses dois tipos de psicopedagogo. Aquele que não atua, mas fez o curso, tem um pouco ali de formação, né? E tem aquele que atua, que corre atrás, que busca sempre, que tenta se atualizar. E esse que é o mais importante, porque a gente não pode ficar parado. Você não pode se tornar um psicopedagogo e continuar parado, né? Guardar ali seu certificado, não estudar mais, não correr atrás de se aperfeiçoar, certo? Então aqui eu deixo minha mensagem, é muito bom ser psicopedagoga. Se você está pensando em ser, ou se você quer ser, de lá pra cá, de quando eu me tornei psicopedagogo, teve colegas minhas que fez o curso de psicopedagogo, já estão atuando, né? Eu tenho uma amiga que fez pedagogia comigo, está atuando numa instituição. Eu tenho outra que também fez pedagogia comigo, que é de outra cidade, que está sendo também atendimento clínico, né? Já está atuando aí de forma clínica. Então, viu através do meu trabalho esse chamado e estão fazendo excelentes trabalhos. E assim eu fico muito feliz e consegui estar levando essa mensagem de como é importante o papel do psicopedagogo para vocês. E vocês hoje em dia são estrelas, né? Estão atuando, estão conseguindo desenvolver cada vez mais. Então, que essa semana seja uma semana maravilhosa para todos nós. Você papai, você mamãe, valorize mais o psicopedagogo, o terapeuta da aprendizagem, valorize o professor do seu filho, ajude em casa. Você que é psicopedagogo, né? Tenha foco, força e fé que tudo vai dar certo. Continue seguindo, trilhando ali o seu caminho. Não é fácil, né? Mas é possível sim seguir, trilhar. E a partir da próxima semana vamos voltar com os nossos vídeos aí semanalmente, né? Ou na segunda ou na quinta, porque eu dei uma sumidinha. Tem ainda vídeos de viagem que eu fiz pelo mundo, que eu vou depois estar postando aí para vocês. Espero que vocês continuem curtindo, comentando e compartilhando. Um grande abraço a todos.